Paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 63, que diz assim: os soldados zombam de Jesus. Versículo 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. 64. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? 65. E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Amém? Então essa palavra vem nos dizer, né? Quando Jesus foi entregue para se cumprir tudo aquilo que havia prometido, né? Que estava na palavra de Deus, né? Os soldados que o prenderam, que os deteram, que pegou ele, né? Começaram a zombar e a bater nele, né? O que acontecia isso? Cobria a cabeça de Jesus e eles batiam nele, mandando ele adivinhar quem estavam batendo, né? Mas mal eles sabiam que quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Redentor da promessa, né? Aquele que através da vida dele, o mundo ia ser salvo. Aqueles que creres em Jesus e for batizado será salvo, né? Mas aqueles soldados não viam ele como libertador, como o Moisés que veio e tirou aquele povo e libertou do Egito. Então eles não viam aquele homem como Salvador, porque eles estavam em estado carnal, em situação igual a mim e igual a você. Ele era um homem normal perante a eles. Como eu posso te explicar? Ele era um coitado. Então eles não viam que o Senhor era o soberano, o Filho de Deus, o eterno, aquele que veio a palavra do Senhor para libertar todos aqueles que estavam cativos. Eles não viram Jesus com todo o poder e autoridade, né? Por mais milagre que Jesus havia realizado, com mais sinais prodígios, eles não queriam saber. Eles queriam apenas condenar a Jesus, né? E a zombar dele, né? Então, muitas das vezes, quando você está no caminho, você está na direção do Senhor, alguém pode vir falar alguma palavra para você e você não saber quem está te julgando, né? Assim como Jesus, ele não sabia quem estava o julgando, quem estava o condenando e quem estava o batendo. Ele apenas o quê? Obedeceu a Deus. Que ele falou assim: se for possível, Pai, passe esse cálice de mim. O que seria isso? Se for possível, Pai, não deixe eu sofrer. Mas ele falou: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ali ia começar as dores de Jesus, né? Todo o sofrimento, né? Porque todos queriam ver o quê? O mal do ser humano, o mal do próximo, né? Então começou com aqueles soldados batendo, espancando a Jesus e falando para ele profetizar. Se tu é mesmo filho de Deus, profetize. Quem te bateu? Mas mal eles sabiam que Jesus sabe de todas as coisas, né? Que Jesus sabia desde o começo o que havia a acontecer com ele, né? Mas ele estava ali quieto, né, esperando a condenação, né? E aquele povo mau queria crucificar, né? Aí levaram ele diante a Pilatos e Herodes, né? Como você pode reparar, aqueles dois reinos estavam divididos. Aí ajuntaram aqueles dois reinos para quê? Para julgar o inocente, né? E Pilatos, não vendo o quê? Mal algum que ele havia cometido, né? Ele não havia o quê? Pecado. Ele apenas falou que ele era o grande eu sou. O que quer que significa isso? Grande eu sou para o Sinédrio, para o quê? Os homens da lei que só usavam o quê? O Pentateuco, os 5 livros da lei. Aquele homem jamais poderia ser o Messias
que havia de ressuscitar para libertar o povo, né? Porque eles esperavam, eu creio, que Jesus ia vir do céu num cavalo reluzente, com fogo, anunciando a volta dele, né? Que ele era o Messias, né? Mas ele não, ele foi simples, ele veio em condições de nós, ele se despiu de toda a glória que o Pai havia dado. Para quê? Para que aquele povo visse a humildade de Jesus, né? Então ele veio simples, ele foi igual a mim, igual a você. Ele sofreu o que nós sofremos também, né? Ele sofreu muitas coisas, né? Muitas perseguições, muita calúnia. Até foi ameaçado várias vezes de apedrejamento, né? Crucificaram a Jesus, né? E começou o ministério de Jesus, né? Então, no ministério de Jesus, foi pouco tempo que ele ficou nesta terra ensinando, né? Creio que foi 3 anos só, né? Mas nesses 3 anos, imagina o que ele sofreu, né? Até ele chegar e cumprir tudo que havia escrito na palavra de Deus. Então, o que eu quero falar para você neste momento, né? Muitos maiores que você se ajuntarão. Para quê? Para te crucificar, para te acusar, para te bater até, para o que? Esmolecer a tua fé, até para te matar e te ferir. Muitos maiores que você, né? Muitos que você espera que era para cumprir a lei. O que acontece? Eles taparam os olhos de Jesus, o vendaram e o espancaram. Então isso deve acontecer na vida de pessoas também, né? Você deve estar numa escuridão, sabendo da onde está vindo a acusação, da onde está vindo a perseguição para a tua vida. E você não está compreendendo o que está acontecendo ao seu redor. Mas eu digo neste momento, né? Muitos se levantaram contra a tua vida, muitos te apontaram, mas poucos sabem o que você tenha feito para o reino de Deus, né? Porque neste mundo, nesta terra, você não será reconhecido como grande, você não será exaltado nesta terra. Por quê? Porque Jesus falou, né? Muitos te perseguirão, muitos te apontarão, muitos te afrontarão por causa do meu nome que você prega. Então, não fique triste, não fique acanhado, não fique desanimado na fé. Levante a cabeça. Talvez alguém deve ter o quê? Libertado aquele que te acusou, aquele que cometeu vários crimes, assim como foi que pediram a soltura de Barrabás. Ele havia o quê? Cometido alguns delitos naquele tempo, até um assassinato, né? Então eles queriam o quê? Que eles fossem soltos, né? E o que eu quero te falar com isso, né? Não refale o que estão te jogando ou te acusando. Apenas confie na justiça divina, né? Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Apenas confie no Senhor, que Ele não tarda e não falha com a justiça, né? O justo viverão pela fé, né? Seja justo perante ao Senhor, que você vai sobreviver a este meio que você está vivendo, né? Não deixe que nada venha atrapalhar em entrar na vida e no seu ministério e tirar do propósito que Deus tem contigo, né? O importante é aquele que te chamou para uma boa obra, que ela será concluída na tua vida, né? Então desvie do mal, fuja da aparência do mal, e o Senhor te exaltará nesta terra, né? Não fique na roda dos escarnecedores, e não fique em rodas de contenda, né? Assim como foi aquele soldado contra Jesus, né? Mas permaneça onde Deus te colocou, que Ele te honrará. Nunca negue o nome de Jesus por nada nesta terra, assim como Pedro negou, né? Então permaneça fiel com Deus, e Ele será fiel contigo. Que Deus abençoe grandemente, né? E não ligue para aqueles que te zombam e nem aqueles que te afugenta, né? Aqueles que te calúnia, né? Aqueles que acusa você, né? Não ligue para os seus acusadores, apenas ligue para Deus, para Jesus, o que Ele pensa de você. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor.